Eu tenho certeza que você já assistiu alguma série ou programa daqueles americanos sobre obra e ficou pensando: mas por que raios será que a gente não constrói assim aqui no Brasil? por que é tão diferente lá nos Estados Unidos? Parece tão mais simples, né? Talvez algum dos seus clientes já tenha até te perguntado sobre isso e você ficou sem saber o que responder. Você que é arquiteto, engenheiro ou construtor não precisa saber construir igual os americanos, se não quiser, mas precisa sim estar por dentro do que está acontecendo por lá. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre as diferenças entre as casas americanas e as casas brasileiras e o que você pode aplicar agora nos seus projetos e obras. Porém, tendo mais trabalho... Aqui. Por que será que a gente não faz as nossas casas iguais às dos americanos? Será que o jeito deles fazerem é melhor para construir? Será que não construímos como os americanos aqui no Brasil porque nós somos atrasados? Será que é falta de mão de obra? É falta de tecnologia, falta de equipamentos, ou será só uma questão cultural? Nós, que somos profissionais da construção civil, precisamos realmente entender a diferença de construção entre os sistemas que estão disponíveis. Por isso, nesse vídeo de hoje, eu vou te mostrar e vou te contar tudo que eu sei sobre esses sistemas e também vou dar a minha opinião sincera, hein? Espera lá. E se esse é um tema que te interessa, aproveita e já deixa seu like para a gente trazer conteúdos pedradas como esse mais vezes para te ajudar. Nós trazemos muito conteúdo de valor para arquitetos, engenheiros e construtores por aqui e para você poder ficar por dentro de tudo. Então já se inscreve, já ativa todas as notificações para receber tudo, beleza? Eu e a Rafa, minha arquiteta preferida e esposa e sócia, já estivemos algumas vezes nos Estados Unidos e visitamos várias obras por lá, inclusive de alto padrão. Chegou a hora de contar tudo que eu sei sobre as construções americanas e as diferenças que existem para as construções que fazemos aqui no Brasil. Quem você acha que constrói melhor? Nós ou eles? Comenta aqui embaixo para eu saber a sua opinião. Se você já assistiu a algum programa de televisão de construção americano desses, ou se você já foi lá pessoalmente, já deve ter reparado que existem diferenças gritantes entre as casas brasileiras e as casas americanas. E a primeira diferença está no método construtivo que é utilizado. Enquanto aqui no Brasil temos muitas construções feitas em concreto e alvenaria de tijolos cerâmicos, nos Estados Unidos a maioria das casas são feitas com construção a seco. O wood frame, por exemplo, que tem a sua estruturação interna de madeira, ou steel frame, que a estruturação é feita em metal. Eu, inclusive, já gravei um vídeo incrível sobre steel frame e eu vou deixar aqui no card, na descrição, para te ajudar, beleza? Nesse vídeo, eu quero te contar mais sobre o wood frame, que é o sistema mais utilizado por lá, com aquela estrutura de madeira que a gente vê nos filmes. Você sabia que a única parte de concreto numa casa feita em um wood frame é a fundação? Essa fundação das casas americanas também é bem mais simples que as feitas aqui no Brasil, porque a estrutura é bem mais leve que uma casa de alvenaria. Com isso, essa etapa da construção também fica muito mais barata e muito mais rápida de fazer. No wood frame, a obra é muito limpa, muito organizada também, além das obras serem feitas com muito mais rapidez. Para você ter uma ideia, uma casa de 2 pavimentos lá fica pronta em média em apenas 100 dias. Agora, comenta aí quanto tempo levaria uma construção de 2 pavimentos aí na sua cidade. Vai ser legal a gente poder comparar as diferenças de realidades aqui nos estados do Brasil, beleza? Então quero ver seu comentário aí. Agora, sabe por que os americanos gostam e usam tanto o wood frame e outros métodos de construção a seco? Um dos motivos principais é que tem muita influência cultural, sim. A colonização dos Estados Unidos começou em regiões muito frias e que tinham muita madeira de árvores de grande porte, daquele tipo pinos, disponível por lá. Já aqui no Brasil, por sua vez, além da colonização ter começado pelos locais mais quentes, e essa foi uma realidade da imensa maioria do nosso território, os primeiros locais habitados possuíam Mata Atlântica, ou seja, as árvores disponíveis eram de menor porte e o acesso à madeira era mais difícil. Além disso, os portugueses e espanhóis estavam mais acostumados a construir com tijolos do que construção com madeira, e a gente acabou herdando isso deles também. Outro motivo é que a madeira é um excelente isolante
térmico. Tanto que se você for reparar, vai ver que a maioria das casas de madeira que temos aqui no Brasil ficam mais para a região sul. Além disso, as estruturas em wood frame são ocas e por isso permite que você as preencha com mantas como lã de vidro ou lã de rocha ou outros isolantes térmicos, ajudando ainda mais a proteger do frio nas regiões de clima mais rigoroso e, consequentemente, vai melhorar muito o isolamento acústico também. O fato também dessas estruturas serem ocas também facilita muito a realização das instalações elétricas de ar-condicionado, por exemplo, que vão por dentro. Isso poupa muita quebradeira e sujeira durante a obra. Você pode até dizer para o seu cliente que novas instalações podem ser feitas com facilidade, se for o caso, depois que a casa estiver pronta. Sabe aquela dor de cabeça que o cliente teria se quisesse colocar uma tomada nova na cozinha um pouquinho tempo depois da obra pronta? Pois é, se a casa for feita em steel frame ou em wood frame, isso não é um problema. Essa é uma vantagem que você pode inclusive mostrar ao seu cliente que ainda não decidiu qual método construtivo vai usar. Outra diferença para as casas brasileiras é que uma parede de alvenaria precisa de chapisco, emboço, reboco, massa corrida, lixamento para finalmente receber a pintura, enquanto as paredes de drywall só precisam de um selador e já pode vir com a pintura em cima. A alvenaria dá muito mais trabalho e demora bem mais. Agora deixa eu te contar uma curiosidade que acontece lá nos Estados Unidos. Os sistemas construtivos por lá são consolidados e têm diversas regras. Inclusive, você sabia que eles precisam comprovar a origem da madeira? Precisa vir de reflorestamento. E tem mais, eles têm uma burocracia e uma fiscalização muito mais rigorosa do que a nossa. Para construir por lá é preciso ter permits, que é como se fossem as licenças que precisam ser tiradas a cada etapa da obra por um fiscal credenciado. Por lá não dá para fazer bagunçado e de qualquer jeito não. Já pensou se acontecesse assim aqui no Brasil também? O que você acha que aconteceria? Será que a gente teria mais qualidade nas obras por aqui ou faria a construção só ficar mais morosa? Me conta a sua opinião aqui nos comentários. É por esses e outros motivos que as construções americanas têm um padrão de qualidade muito alto e isso exige uma mão de obra muito mais qualificada, consequentemente mais cara também. A ausência de mão de obra qualificada é um dos grandes problemas que temos aqui no Brasil para implantar esses métodos construtivos. Aqui no Brasil a gente sabe como é, né? Quem comanda é o Zé Faísca, é o Tonhão, ou seja, a gente brinca, mas é a informalidade que toma conta. Então são pessoas que começaram a fazer, foram aprendendo ali com o dia a dia, mas sem estudo, sem capacitação, sem qualificação e é o que temos. Então fala aqui para mim nos comentários, você já teve algum problema em obra por conta de mão de obra mal qualificada? Você, como profissional da área de construção, pode aprender bastante com os americanos sobre organização, padrão de qualidade e qualificar melhor também a sua mão de obra, independente do método construtivo que você adote hoje. Isso é inclusive o que eu sempre digo para os nossos colaboradores na nossa construtora e nos nossos cursos. Não podemos fazer as obras de qualquer jeito como todo mundo faz. Ter obras melhores, com padrão de qualidade alto, começa por obras limpas, organizadas, dentro do prazo e dentro do custo também. Outro ponto fundamental para os métodos a seco serem os queridinhos dos americanos, aqui nos Estados Unidos há grande disponibilidade desses tipos de materiais. Primeiro porque a própria indústria americana se desenvolveu nesse sentido e o segundo porque quando eles precisam de algo que ainda não produzem, conseguem importar isso com facilidade da China diretamente. É por isso que eles fazem tudo para economizar mão de obra e utilizam muitos materiais pré-fabricados. A mão de obra por lá é muito cara e os materiais são mais baratos. Tanto as estruturas quanto os telhados, o drywall, os acabamentos, enfim, já vem tudo pronto por lá. Até as colunas, que muitas vezes tem na frente das casas, aquelas colunas que a gente vê são pré-fabricadas. Sim, elas são só enfeite mesmo. A sustentação geralmente é feita por estrutura de madeira ou de aço. Consequentemente, essas casas já vêm quase prontas e fica quase como que montar um Lego realmente. Quem aí gostava de brincar de Lego quando era criança? Conta aqui para mim nos comentários. E tem mais um segredinho para o sucesso das construções americanas, a impermeabilização. Com certeza é um dos segredos da durabilidade das casas americanas. Já imaginou estruturas como essas de madeira em contato direto com o solo ou com água? Depois de
toda essa estrutura ser montada, ela é revestida com uma manta na parte externa e depois são aplicadas placas asfálticas que já vêm com um aramado e depois uma tela que ajuda o reboco a aderir à parede. Agora deixa eu te dizer, não são todos os locais que usam o método construtivo de wood frame. Algumas regiões precisam de adaptações. A Rafa, por exemplo, teve lá em Miami recentemente, lá no estado da Flórida, e lá tem uma legislação que obriga que o térreo das construções seja feito em blocos de concreto para que sejam construções mais seguras. E adivinha por quê? Se você pensou que é por causa dos furacões, acertou. Mas em todos os demais pavimentos, as divisórias internas são feitas em construção a seco. Eu, inclusive, já gravei outro vídeo mostrando a construção de casas nesse método misto lá na Flórida. Vou deixar esse vídeo aqui para você no card, beleza? Eu aposto que agora você pensou... Eu te peguei, Alex. Duvido que nesses casos a obra seja tão limpinha assim também. Mas aí é que você se engana. Claro que tem um pouco mais de sujeira sim, comparada às obras que só usam os métodos a seco. Mas mesmo usando blocos de concreto, a obra por lá é extremamente limpa, quase sem resíduos e muito organizada. E isso a gente deveria aprender com eles sim. Eu acho muito legal a forma como eles constroem, mas acho ruim ser tudo pré-moldado. Essa é a minha opinião. Aqui no Bora, a gente acredita numa arquitetura ultra personalizada. Cada obra é cada uma com a cara daquele cliente específico. Confesso que eu ia achar ruim demais trabalhar com um método onde as casas são praticamente todas iguais. Como você se sentiria trabalhando assim? Para mim, nisso a gente ganha de 10-0 deles. Aqui no Brasil, a arquitetura e o design também são mais criativos e são específicos para cada cliente. A não ser aquelas casas de construtoras que são todas iguaizinhas, é bem difícil você encontrar uma casa igual a outra por aqui. Me conta aqui nos comentários, você prefere construir de forma mais personalizada para cada um dos seus clientes ou você prefere algo que já vem quase pronto só para montar, mas que é mais ágil e mais eficiente? E tem um último ponto que eu também acho que a gente ganha das construções americanas. Em geral, o acabamento aqui no Brasil é muito melhor que nos Estados Unidos. Pois é, tá vendo só? O nível de acabamento e a exigência dos clientes no Brasil, pelo menos os nossos clientes aqui, é muito maior do que lá. E olha que isso acontece em várias obras de altíssimo padrão. O acabamento lá deixa a desejar em relação às obras no Brasil. A gente tem um nível de detalhamento muito mais alto em relação às coisas mais finas. Mais um ponto pra gente aí. Tá, mas será que daria pra gente utilizar esses métodos aqui no Brasil? Dá sim. Aqui no Bora na Obra, inclusive, temos construído várias casas no método de construção steel frame. Tem uma casa linda, inclusive, que estamos construindo com um sistema misto em madeira e steel frame lá no sul de Santa Catarina, além de várias outras obras que usamos steel frame. Esses métodos construtivos ainda não são tão difundidos no Brasil, mas eu vejo que eles vêm ganhando bastante força nos últimos anos. É o futuro da nossa construção e você precisa ficar de olho nisso. Se você quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto, nós temos inclusive um curso prático sobre steel frame dentro da assinatura Bora na Obra que vai te ajudar. Vou deixar o link aqui no card e na descrição também para você se inscrever. E aí, você já sabia de todas essas diferenças? Qual tipo de construção você gosta mais? A nossa ou a americana? Se você gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal e já me conta também qual a sua opinião. Você acha que esse tipo de construção a seco pega aqui no Brasil? Ativa todas as notificações para você ser avisado do próximo vídeo e para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Simbora e até o próximo vídeo. Valeu!